Deus me deu uma palavra para ela, não sabia nada, Deus honrando. Depois que ela falou, poxa, porque biblicamente falando, olhando nos olhos naturais e olhando para a Bíblia, seria julgo desigual. E até eu entrei em parafuso depois que entreguei, falei, isso mesmo, o Senhor mandou entregar? Mas o tempo passou. Passou-se alguns meses eu dirigindo o trabalho de libertação às segundas-feiras. Não conheci o Valdir, ele entra. Nem lembro se aquele dia foi eu que preguei, eu sei que eu fiz o apelo. E o Valdir foi lá na frente e entregou a vida para Jesus. E o Valdir, irmãos, ele fez parte da equipe que esteve orando para Deus direcionar a mim e a pastora, a minha família, sobre, na época, se faria uma chapa para a vice-presidência da igreja, ou se iria para uma Assembleia de Deus, para uma outra Assembleia de Deus. E quando que Deus nos direcionou aqui para Batista, isso não passava na minha cabeça. E ele fez parte disso. Ele e a irmã Senira, dentre os outros que fizeram parte. E ele e a Senira foram os únicos que eu convidei para esse ministério e nunca vieram, porque Deus não queria. E hoje hoje é o pastor Valdir, vice-presidente da Assembleia de Deus, onde eu fui membro e fui pastor auxiliar um tempo. Ele é o vice-presidente lá. E hoje ele vai ministrar a palavra. O que eu estou querendo falar isso? E existe uma amizade, a gente não se vê muito, moramos até perto, mas a gente não se vê muito não. Ele está sempre viajando, sempre resolvendo situações, a Senira também, e faz viagens missionárias. Pastora já foi fazer eventos junto com ele, logo no início, distribuir presente para as crianças na rua, vestido de palhaço, 3 pontes, saiu andando por aí, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Mas por que eu estou falando isso aqui? Para dizer para você que Deus é poderoso para fazer. Ontem um testemunho aqui, breve, foi muito breve o testemunho da irmã, né? E forte. Eu vou até marcar para ela vir aqui de novo. E ela nem deu o testemunho dela. Eu falei, meu Deus do céu. Foi mulher de traficante, se envolveu no homossexualismo, morou com a mulher anos, tendo filhos, e hoje missionária Ceissa. Deus faz. E hoje está aqui o Valdir, pastor Valdir. Olha quanto tempo que eu estou aqui e eu não trouxe o Valdir para pregar aqui. Mas o Valdir já pregou no Ferreira, na igreja do Ferreira, e eu não trouxe. Aprove o Senhor, ele está aqui hoje. Eu me sinto muito alegre, me sinto muito honrado com a presença do pastor Valdir aqui. Eu queria que você se colocasse em pé. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso, mas eu vou estar orando e peço que você estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, aqui está o teu filho. Estará ministrando a tua palavra nessa noite. Ele, Senhor, ó Deus amado, que o Senhor trouxe para o teu rebanho cristão, evangélico, e hoje está, Senhor, como vice-presidente ali na primeira Assembleia de Deus em Parque São José, faz parte da diretoria, ó Deus, relacionada da convenção da igreja que ele pertence. E, ó Deus, coisas que o Senhor faz. E hoje ele está aqui para ministrar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, usa ele como o Senhor, ó Pai amado, quiser. Mas que essa igreja nessa noite seja bênção na vida dele. Ó Deus, toma sua vida, sua esposa, seus filhos, seu ministério, em nome de Jesus. Que o que está travado seja destravado, para a honra e glória do teu santo nome. Porque, ó Deus, antes dele se decidir pelo Senhor,
O Senhor o escolheu. O Senhor deu um nome a ele, para que ele fosse, desse fruto, e muito fruto, e esse frutos permanecesse. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego. Existe um propósito, existe um desígnio do Senhor para ele. Então, Deus, que sejam estabelecidos os teus desígnios, os teus propósitos. Nós do Ministério da Fé em Vila Paulino, Deus amado, declaramos que as portas se ampliarão para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Igreja, repita comigo: Valdir, pastor Valdir, já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Poder sentar, fique à vontade. Graça e paz, povo de Deus. Feliz de poder estar aqui. Acabou de chegar, estava olhando toda hora para trás, porque eu estava preocupado com a minha esposa e meu filho, acabaram de chegar ali. Feliz, ver o Genivaldo, a Regina, mas eu vi a esposa do Davi, mas não vi o Davi. Davi é um amigo de longas datas. Davi morava no mesmo bairro que eu, no Chavante, e jogávamos muitas vezes bola junto. E aí, quando eu vi Davi aqui na antiga igreja, e aí eu vi, falei com o pastor Júlio, e hoje eu olhei e não vi o Davi. Trabalhando, né? Pastor Júlio, obrigado pelo convite, obrigado, irmã Andréia, pastor Andréia, essa família. Fui visitar o pastor Júlio por causa da enfermidade dele, ele falou: você pregou 2 vezes lá no Parque dos Ferreiros e não pregou aqui. E a Regina me deu uma dura, tá? Você nunca aceitou. Eu falei: eu nunca fui convidado. O pastor Júlio estava ocupado, Regina. Mas é muito bom estar aqui nesta noite. Eu quero te convidar você a abrir um texto da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Cadê o irmão que passou? O irmão passou lá em São Vicente, parou no ponto. Pastor, o senhor que vai pregar lá no pastor Júlio? Sou eu, meu irmão. Pegou o varão ali, queria passar para trás. Eu falei: irmão, eu estou esperando ainda a minha esposa, que ela foi, mas ela não vai dar tempo, meu filho está vindo de uma prova. E aí pode ficar tranquilo. Saiu, veio o pastor Júlio. Falei: segue, pode seguir, daqui a pouco eu estarei lá. E eu estou muito alegre de poder estar aqui nessa noite e ver essa igreja linda, povo maravilhoso, um povo adorador, um povo que entende o propósito do Senhor. Mateus capítulo de número 14, tem uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com os amados irmãos. Nós vamos ler somente o versículo 28 e a parte A do versículo 29. Mateus capítulo 14, versículo 28 e a parte A desse versículo 29. A igreja que encontrou pode dizer amém? Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 28 de Mateus 14. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Jesus responde a Pedro: vem. Esse vem é um convite. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós somos tomados várias vezes de sermos convidados. Somos convidados para a festa de casamento, somos convidados para... somos convidados de diversas maneiras. E muitas das vezes nós analisamos o convite, muitas das vezes pelas circunstâncias. Ah, eu não vou porque é longe. Ah, eu vou porque é muito próximo de mim.
Eu não vou porque o tempo está chuvoso. Quantos de nós nos já recusamos convite? Quantos de nós nos esforçamos para estar presentes também, seja numa formatura, seja no momento de alegria, um casamento, atendendo a um convite? E Jesus agora convida Pedro, com uma pequena palavra: vem. E qual era a circunstância daquele momento? Para que eu venha chegar a esse capítulo, esse versículo de número 28, eu preciso trazer um pouco antes. Eu quero rapidamente aqui falar sobre o capítulo 14. O capítulo 14 ele é dividido em 3 partes. Ele vai falar primeiro, os inimigos de Jesus. Depois ele vai falar dos necessitados, aqueles que tinham uma necessidade. E no terceiro ponto, ele vai tratar os discípulos. Jesus é aquele que sabe o tempo, sabe o momento, sabe tudo o que está se passando. Quando eu entro agora no capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo de número 1, ele vai me iniciar falando da morte de João Batista. João Batista é esse último profeta, aquele que é precursor da vinda de Jesus, primo de Jesus, e ele vai anunciar Jesus. João Batista, em todo o tempo, ele anunciava que chegaria o tempo que viria o Filho do Deus vivo, aquele que não é nem digno de atar suas sandálias. E ele era aquele que pregava a verdade, e Jesus é a verdade, a vida é Jesus. E João Batista, por falar a verdade, ele entra agora no problema com Herodes. E a Bíblia vai me narrar de 37 a.C. até o período de Paulo, um total de 4 Herodes. E muitas das vezes nós fazemos confusão. Nós confundimos qual dos Herodes que nós estamos falando. Primeiro foi o Herodes o Grande. Ele reina de 37 a.C. até 4 a.C. Herodes o Grande fundou a dinastia. Ele não era judeu, era um homem edomita da descendência de Esaú. Esse era o Herodes o Grande. E aí vai me dizer que ele tem 9 mulheres, filhos, e por eles entrarem, os própria família, contra a situação que ele estava se posicionando, ele manda matar as mulheres e os filhos. Logo após Herodes o Grande, vai ter o Herodes Antipas, que é o Herodes do capítulo que estamos lendo, no capítulo 14 de Mateus. Filho de Herodes o Grande, recebeu o título de tetrarca. Tetrarca significa que ele governava na 4ª parte daquele momento. É 1/4 que ele governava de Israel. Quando nós vamos pegar agora tetrarca, a vida dele, ele amava o luxo, vivia através do luxo, era egoísta, esse predominava o reinado de Herodes Antipas. E logo em seguida veio Agripa. Agripa foi o que mandou prender Pedro e mata Tiago. Agripa primeiro. Aí depois de Agripa primeiro vem Agripa segundo, que ele manda agora, é ele que julga Paulo quando está lá em Atos 25, versículo 13. Então a Bíblia nós temos de 37 a.C. até Paulo 4 Herodes. E isso se colocava contra Cristo, colocava contra a igreja, se colocava numa perseguição. E João Batista pregava a verdade. João Batista passou para Herodes e falava para ele: você está vivendo um pecado, você está vivendo um momento que você é algo que desagrada ao Senhor. E aí ele, tomado por um momento de aniversário, por uma festa, por um momento de descontração, ele oferece
um presente. E vai me dizer que a sua sobrinha começa a dançar. E a sua mãe fala para ela qual o presente que ela tinha que pedir a ele. Me dá a cabeça de João Batista num prato. Herodes, ele prefere ouvir o que a sobrinha pede do que ouvir a verdade que era falada pelo profeta. Deixar o pecado, deixar as coisas que atrapalham, deixar as coisas que se colocam entre o homem e Deus. Logo em seguida Jesus é avisado. Quando eu pego agora lá no versículo de número 13, vai me dizer que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Eu quero chegar lá no versículo 28, mas eu tenho que passar agora por esse momento que Jesus, quando ele sabe da morte de João Batista, e agora ele vai viver um luto. Jesus agora ele quer se retirar, ele quer ir para um local onde só ele e o Pai pudessem conversar. Jesus ali vai me dizer que ele entra e quer ir para um local apartado, um local deserto, um local onde ele pudesse estar sozinho. Mas ele era Jesus. Aonde ele ia arrastava uma multidão. Ele entra no barco agora. O texto vai me dizer que ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E olha o que me diz o versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de uma íntima compaixão para com ela, cura os enfermos. Olha a circunstância que Jesus está vivendo. Ele tenta buscar um momento agora com Deus, mas ele é tomado agora por uma multidão que vinha a pé. Ele vai no barco e a multidão a pé. Ele vai caminhando e a multidão seguindo. E quando ele desce, ele vê uma multidão e ele se move agora de uma íntima compaixão. Compaixão essa que nasce dentro dele. Compaixão essa que se coloca no lugar daquele que é necessitado. Compaixão essa de fazer algo que eu e você não conseguimos fazer. Não podemos fazer, nós não temos. Irmã André botou até água com gás, Senira. Nem Salomão bebeu água com gás. A gente brinca assim, porque lá na igreja a gente brinca também. Então Jesus agora, ele atravessa, agora o povo vai seguindo Jesus, e Jesus, quando chega, vê aquela multidão, o primeiro ato de Jesus: curar. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei o que tem assolado no teu dia a dia. Eu não sei o que tem tirado a tua tranquilidade. Essa semana foi algo difícil para mim. Pastor Júlio está participando de algo que eu estou passando nesses dias. Atrás, a Kelly está ali, eu vi Genivaldo sozinho ali. Então, quando eu vejo agora Jesus entrando nesse processo, ele recebe aquela multidão, e ele começa agora fazer aquilo que Jesus mais gostava em seu ministério: ensinar, que era pregar para o povo, exercer o dom da cura, porque ele é médico por excelência, e cuidar. Jesus jamais vai despedir eu e você no momento que nós estamos com uma necessidade. O povo nem falava o que estava sentindo, mas ele já estava curando, porque a presença de Jesus exala a cura. A presença de Jesus te transforma o homem. A presença de Jesus muda a história. O texto vai me dizer que ele desce do barco, e quando ele desce, ele começa a curar. E os discípulos agora estão preocupados com o tempo. Os discípulos estão preocupados com se a noite está chegando. E aí começa agora algo que Jesus gosta de fazer.
Se é algo que eu e você, então, se nós repararmos, Jesus faz a todo momento conosco, Ele desafia-nos a nós crermos no poder dEle. Os discípulos falavam: mestre, o povo já foi curado, o povo já recebeu a cura, o povo já está contente, está feliz, despede-os porque a multidão é grande, a noite está chegando. E eles estão necessitando de alimentos, eles estão precisando de alimentos. E Jesus fala para eles: alimente-os vocês. E com quem Jesus está falando? Jesus está falando com seus discípulos. Dentre eles está ali Pedro, está ali Tiago, está ali João, que são os discípulos que eram mais próximos de Jesus. Eram os discípulos que estavam ali acostumados a ver Jesus fazer milagre. Eram os discípulos que estavam acostumados a ver Jesus transformar água em vinho. E em todos os milagres Jesus levava esses 3 homens. É esses 3 homens que lá no final de Getsêmani, Jesus leva os 11, deixa 8 no pé dali do monte de Getsêmani, mas lá em cima com ele leva 3, Pedro, Tiago e João. Então eram pessoas que tinham, sabe o que? Relacionamento. O que Jesus busca comigo e com você é relacionamento. Jesus busca comigo e você algo assim esse relacionamento de se estreitar a ponto de nós reconhecermos o quanto Ele é na minha e na sua vida. O povo está necessitando de alimento. Jesus fala para eles: alimente vocês, Senhor. O que nós temos não daria para alimentar a uma pessoa. Nós não temos o suficiente. Aí vem a primeira lição que eu aprendo nesses versículos. Jesus pergunta: não temos nada? Aí vai aparecer lá o Filipe. Lá no meio, Senhor, tem um jovenzinho que talvez estava levando para a sua casa no lanche da tarde 5 pães e 2 peixinhos. Pães e peixe, naquele momento, era o alimento básico para o povo da Galileia. E o milagre estava exatamente quando eles comeram e se fartaram. Come e se fartam, 5 pães e 2 peixes. Quando eles apresentam a Jesus, Jesus fala para eles: manda o povo que se assente. Ou seja, Ele está falando, ordena o povo. Tudo na vida tem que ter uma ordem e decência. Ordena esse povo, senta eles já estão curados, eles não são considerados mais imundos, eles não são considerados alguém que tem que estar afastado. Agora eles fazem parte do nosso grupo. Senta eles e vocês alimentam eles. O milagre da multiplicação, Jesus faz, ele pode ser comparado ao milagre que foi registrado também em João 6, versículo 22 e 23, quando vai falar que Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que eu e você necessitamos. Nós só estamos aqui porque nós experimentamos desse pão. Nós só estamos aqui porque nós acreditamos que Ele é verdadeiramente aquele que supre a minha e a tua necessidade. Também podemos dizer de 2 Reis capítulo 4, quando Eliseu agora está com 20 pães para alimentar 100 pessoas. 100. E os pães, eu fui fazer uma pesquisa, eram pães pequenininhos, pães cevados. Mas Eliseu também alimenta 100 pessoas com 20 pães. Esse versículo 13 ao 21, quando fala da multiplicação, tem alguns ensinamentos que eu quero falar aqui. Primeira coisa que eu vejo: Deus parte da onde estamos e usa o nosso momento. Como que é isso, pastor? Me explica isso aí. Deus vai partir de onde estamos. Aonde que estavam os discípulos? Estavam no campo. E qual era o momento deles? Alimentar a multidão. Só que só tem 5 pães e 2 peixes.
Muitas das vezes Deus vai usar o que nós temos. O problema todo é eu acreditar, o problema todo é eu confiar, igual aquela mulher de 2 Reis, quando ela vai até Eliseu, Eliseu fala para ela assim: o que hei de fazer por você? Revela a mim o que tu tens em casa. Não tenho nada, eu só tenho uma pequena botija de azeite. Ah, não tem nada? É esse azeite que Deus vai multiplicar. É esse azeite que Deus vai fazer você crescer. É esse azeite que você precisa. Quando eu olho esse texto, a mulher vai... primeira coisa para a gente experimentar esse milagre, ou seja, experimentar o sobrenatural. Até vi aqui hoje o sobrenatural que essa igreja vive. Para experimentar isso, a primeira coisa é viver pela fé. Viver pela fé. Eliseu fala para ela: entra no seu quarto, primeiro passa nos teus vizinhos, pede vasilhas, não poucas, bastante vasilhas vazias, entra no teu quarto com os teus 2 filhos, fecha a porta e deita o azeite. Viver debaixo da obediência vai fazer com que eu e você experimentemos o sobrenatural. Quando eu vejo esse texto, Deus parte de onde estávamos e usa o que temos no momento. Eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Eles não foram comprar pães, eles não foram na venda, não foram em lugar nenhum. Eles estavam naquele momento, e naquele momento eles precisavam acreditar que Cristo podia e faz o sobrenatural. Ainda nesse texto, nesses versículos, algo que eu e você precisamos entender. Os pães estavam ali. Os peixes estavam ali. Jesus, quando pergunta a Filipe, fala: tem um jovem que ele tem 5 pães. O que vai acontecer agora? Leva, traz, coloca nas mãos daquele que pode. Entrega na mão de Cristo, porque Ele pode fazer algo que eu e você não podemos. O grande problema é que eu e você queremos resolver problemas. O grande problema é que eu e você achamos que podemos, quando na verdade nós só somos instrumento. Os discípulos entenderam isso e vai me dizer: entrega tudo que temos ao Senhor. O milagre da multiplicação deu-se nas mãos de Cristo, foi na mão do Senhor. E Deus, Ele faz, Deus está presente no pouco para transformar em muito. Deus, Ele pega o pouco e transforma em muito. O texto vai me dizer ainda que é melhor obedecer. Os discípulos obedecem. E quando Jesus agora apresenta o pão, os pães e o peixe, Ele vai mandar os discípulos cortar. Corta e alimenta eles. Vai alimentando. Eu não sei quantas pessoas têm buscado o socorro a você. Eu não sei quantas pessoas que têm pedido algo que você sabe que você, como instrumento, você tem que colocar na mão do Senhor. E Ele vai entregando. E vai me dizer que ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos. Cheio de pães. Assim é Deus. Assim Jesus opera na minha e na tua vida. Ele não deixa faltar nada. Agora vai me dizer o seguinte: o povo está alimentado, povo saciado, o povo foi curado, saciado a sua necessidade. No versículo de número 22, Jesus vai falar assim mesmo: e logo ordenou Jesus que seus servos entrassem no barco e fosse adiante. Aqui está ordenou. Tem versões que está compilou os seus discípulos. Ele vai falar de algo que compelir não é somente dar ordem, não é somente mandar. Vamos tentar entender esse contexto. Jesus
recebe notícia do seu falecimento, da morte do João Batista, seu primo. Jesus quer se retirar para um momento com Deus, viver o seu momento, que ele era ser humano também. Ele encontra uma multidão, ele cura a multidão, ele ali sacia a necessidade da multidão. Agora ele vai falar para os discípulos: ó, pega o barco, passa a ponta banda, porque eu vou despedir a multidão. Se tinha uma coisa que Jesus sempre gostava, é de andar com os 3 discípulos mais chegados. Se tinha uma coisa que Jesus gostava, é de ter eles, para que eles pudessem ter, aprender, para quando fosse enviado, exercitar, executar. Mas Jesus manda eles, passa a ponta banda. E aí eu quero entender esse texto. Quando ele manda ir para o outro lado, em João capítulo 6, o versículo 14 e o 15, esse é um texto que eu gosto, é onde que eu vou começar a falar. Versículo 14 e 15 diz assim mesmo, também vai falar da multiplicação de pães. Vai dizer o 14: aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E o 15, sabendo pois, porque Jesus sabia, Jesus conhece os nossos pensamentos, Jesus conhece nossas intenções, sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O que Jesus estava fazendo? Não era o momento e não era a vontade do Senhor ser Jesus proclamado rei. Jesus sabe a intenção daqueles homens, não era uma intenção divina, era uma intenção material, porque eles foram alimentados, eles foram saciados, eles foram curados, eles estavam olhando mais o material do que o espiritual. Jesus, quando manda os discípulos, ele fala para os discípulos o seguinte: ó, passa para outra banda, porque vocês não estão ainda preparados. Eu não quero que vocês se contaminam, eu não quero que vocês se percam e possam viver da mesma maneira do que eles, tentando antecipar algo que ainda não é o momento. Quem manda para o outro lado é Jesus. O texto vai me dizer que Jesus manda os discípulos: entra no barco. Entram no barco, vou ficar sozinho, vou despedir da multidão. E aí vai me dizer o texto que ele vai se separar. Vai se separar. Os discípulos não estavam preparados ainda, os discípulos estavam ainda num processo esse que muitas das vezes nós vivemos ele a todo momento. É o momento da preparação, é o momento do nosso crescimento, é o momento de nós entendermos o propósito, para que estamos naquele momento, para que estamos inseridos naquela situação. Os discípulos atravessam para o outro lado. E aí vai me dizer, quando o povo tenta colocar a coroa de Jesus como rei, Jesus sabia da sua intenção da multidão e que não era espiritual em si a intenção, e que essa intenção não estava de acordo com a vontade de Deus. Os discípulos ainda não entendiam plenamente o que Cristo queria fazer. E o texto vai me dizer, Jesus sai, Jesus vai para o monte. E eu fico imaginando essa cena, Jesus lá em cima no monte, olhando aqueles discípulos, olhando tudo que está acontecendo, e Jesus sabia que viria uma tempestade, porque ele sabia de tudo, ele tem o controle de tudo, e Jesus está no monte, olhando e vendo tudo acontecer. Vai me dizer que na quarta vigília, Jesus resolve descer. Quarta vigília está compreendida entre 3 da manhã até as 6 da manhã.
Então ele está nesse período de tempo caminhando. Mas deixa eu falar para vocês. Na nossa vida existem dois tipos de tempestade. Tem a tempestade que nós caçamos e tem a tempestade onde Deus, Ele nos coloca. Explica isso melhor, pastor. Existe a tempestade da correção. É aquela que nos disciplina. É aquela que Jonas experimentou pela desobediência. Vai para Nínive. Eu não, eu vou para Tarse. Ok, entra numa tempestade. A história de Jonas, com certeza todos nós entendemos, já escutamos. Nós sabemos bem ao final como que acaba. Agora também existe a tempestade que o Senhor nos coloca para que nós sejamos lapidados, para que nós tenhamos experiência, para que possa gerar em nós algo que possa ser utilizado lá na frente. Eu não sei o tamanho da tua tempestade, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer para você, se Jesus te colocou em meio a uma tempestade, não se preocupe, porque assim como Ele te colocou, Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Quem levou os discípulos para o meio do mar? Foi Cristo. Jesus manda eles atravessarem e agora vai me dizer que eles estão no meio do mar, e no meio do mar entra agora uma tempestade, e o barco está à deriva, o barco eles não conseguem dar prosseguimento porque eles estão remando contra a correnteza. Se tem uma coisa que muitas das vezes nós fazemos é remar contra a correnteza quando nós deixamos entrar o medo. Medo e fé não andam paralelos, são adversários. Se você tem fé, o medo não vai existir, mas se está com medo, você vai ficar na dúvida. Estão no meio do mar, tempestade chegando. Quem levou até ali? Foi Jesus. O que me chama no momento que eles estão no meio da tempestade? Vai me dizer o seguinte: eles estão ali porque estavam debaixo da vontade de Deus. Eles não estavam igual Jonas, fora da vontade de Deus. Eles estão debaixo da vontade de Cristo. Quando determina, passa para outra banda. E aí eu me pergunto, por que Jesus mandou para o meio dela? Simples, e é bom você marcar isso, porque os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que na terra com a multidão e fora da vontade divina. Não devemos julgar nossa segurança apenas pelas circunstâncias. Os discípulos estavam bem mais seguros dentro do mar, no meio de uma tempestade, do que em terra com o povo que queria proclamar Jesus como rei. É melhor eu estar no meio do mar, debaixo da vontade de Deus, do que estar em terra fazendo algo que não é da vontade de Deus. Eu preciso entender isso. Minha esposa sabe disso, eu gosto de alguns desafios. Eu gosto de experimentar o sobrenatural de Deus. Foi desde quando nós nos casamos, começamos a namorar, o pastor Júlio participou muito disso, irmã Andréia. Eu nem falei isso aqui. O pastor Júlio falou aqui, tudo é verdade, verdade, verdade. Ele só esqueceu de falar que eu ia para a casa dele, novo convertido, para aprender um pouco mais. Aprender um pouco mais? Não, aprender muito, né, que eu não sabia nada. Eu ia para a casa dele. Eu gosto de trabalhar com missões. Se você falar bem aqui assim, ó, tem uma viagem missionária ali, a primeira coisa que eu vou olhar se a minha agenda eu vou conseguir por causa do meu trabalho, por causa da igreja, por causa de tudo. A única coisa que eu não olho, mas eu não me copio não, pelo amor de Deus, hein? Eu não falo com ela antes, eu falo que eu já marquei, que eu já fui, depois eu falo, amor, apareceu uma viagem missionária, como é que tá? Não tem como te segurar, vai.
Eu fui para uma viagem para o Vale de Jequitinhonha. Quem aqui já ouviu falar em Vale de Jequitinhonha? Levanta a sua mão. Quem aqui já foi no Vale de Jequitinhonha? Amados, eu já fui lá. Esse ano eu fui em janeiro, estou voltando agora em novembro. Numa das nossas viagens, eu não lembro se foi a última não foi esse ano, a penúltima. Nós chegamos no local chamado Ponto de Buriti, e um pastor missionário que tem lá, o pastor Antônio, falou bem que assim para a gente. E estava comigo um ônibus, levei um ônibus com 45 irmãos. Dentre eles, tinha pastores. Naquela época eu não era nem, tem bastante tempo, eu não era nem pastor e muito menos vice-presidente. O pastor presidente, hoje, ele estava. E quando paramos o ônibus lá, entramos numa consagração, num momento, ele falou bem assim para mim, chamava já de pastor: Pastor Valdir, eu queria que o senhor pudesse ir em Santa Rita. Só que tem um problema. Esse ônibus não sobe lá. É pertinho daqui, 12 quilômetros. Mas é íngreme, não tem asfalto, é barro vermelho. Aí eu perguntei: como é que o senhor faz para ir lá? Eu alugo sempre uma D20. Aluga D20. Chama o rapaz D20, nós vamos pagar D20. Chamei os pastores que estavam conosco, falei bem assim para eles: ó, vão ficar 35 pessoas aqui. Eu evangeliza, faz o trabalho aqui em Ponto de Buriti, mas eu vou subir, eu vou separar alguns homens para subir comigo. Dentre eles subiu o pastor Mauro, subiu a irmã Rosana, subiu a Renilde, subiu o irmão Ronaldo e a mãe do Mauro, dentre os 10. E nós chegamos nesse bairro, nesse vilarejo, uma igreja, mais ou menos isso aqui. Era um lugar pequenininho, local, vilarejo mesmo. E aí chegamos, conhecemos a responsável lá, que era uma irmã, chamada irmã Vasti. E dentro dos membros dela lá, tinha uma jovenzinha de aproximadamente seus 15 anos. Ela vira para o pastor Antônio e fala assim: pastor, eles podem ir no lar? Aí o pastor Antônio olhou para mim e eu falei: claro que podemos, pastor. Eu só vou fazer o seguinte: eu vou pegar 7, vou dividir 3 grupos de 2, pastor Mauro vai coordenar ali embaixo no evangelismo, eu vou pegar a mãe do Mauro e o irmão Ronaldo vão para mim, que eu vou levar um casal comigo. Tá bom. Queridos, a garota me leva numa casa juntamente com o irmão, com o pastor Antônio. E chegando nessa casa, nós fomos recepcionados por uma jovem senhora dos seus aproximadamente 45 anos. Quando nós entramos na casa dessa senhora, ela nos recepcionou, a jovenzinha com o pastor Antônio nos apresentou, e nós começamos a conversar com ela, perguntamos pelo esposo. Ali no Vale de Jequitinhonha, muitos, os esposos não ficam no Vale de Jequitinhonha, vão para São Paulo para trabalhar, porque lá não tem trabalho. Mas essa jovem senhora tinha seu esposo, e ela fala para mim assim mesmo: quando ele soube que o povo da igreja viria para cá, ele saiu. E a jovem nos levou lá para a gente orar pelo lar dela. E aí a senhora vira e fala bem assim: pastor Júlio, eu tenho um filho e ele está enfermo. Se o teu Deus curar ele, eu jogo esse quadro de Iemanjá fora, que estava na sala dela, e eu me dobro ao teu Deus. E aí veio a fé do homem. Valdir é um jovem, ela é uma jovem senhora, deve ser uma criança com febre. Vamos orar, daqui a pouco essa criança está boa. E aí eu pergunto: o que tem seu filho? Meu filho tem 18 anos. Nunca andou. 18 anos, nunca andou? Me conta essa história.
Aos 9 meses ele foi acometido por um sarampo muito forte, muita febre. E ela chama o vizinho coloca no carro de noite para descer. Vai descer o Vale de Jequitinhonha. Como eu falei, é 12 quilômetros subindo, mas também tem 12 quilômetros descida, chovendo, barro, o carro deslizando. E aí o motorista fala para ela bem que assim: vou te dar 3 opções. Primeira opção: vamos ficar no carro, esperar a chuva passar, e quando passar a gente desce com cuidado. Segunda opção: estamos próximos de casa ainda, vamos voltar, dar o remédio para o seu filho, e de manhã nós saímos, porque de manhã a visibilidade é melhor. Terceira opção: quem é mãe aqui vai saber que ela optou pela terceira opção. Enrola teu filho na manta, desce, porque a pé você consegue descer com ele. Leva ele, se você estiver muito desesperado, muito preocupado, leva ele. E ela pega o garoto, sai do carro e desce com o garoto. Chegando lá, o garoto é diagnosticado com sarampo. E o médico fala para ela: teu filho vai viver, eu só não sei quais serão as consequências. E nós chegamos na casa dessa mulher. Quando ela nos levou, eu, irmão Ronaldo e a irmã Maria Auxiliadora, aonde estava o garoto estava numa sala, deitado, vendo televisão, vendo o jogo. Era o Botafogo que estava jogando, as mãos dele todas para trás, os pés todos para trás. E aí eu parei um pouquinho, falei: Senhor, quem foi desafiado é o Senhor. É o Senhor que ela falou que se o seu Deus curar, ela te serve. De mim mesmo eu nada posso, eu estou falando com Deus. E Deus fala bem assim para mim: só você que pode orar por ele, ninguém pode ouvir tua voz. Falei: Jesus. Chamei irmão Ronaldo, irmã Maria Auxiliadora, pega ela, ora por ela, pelo esposo, ora pela toda a casa, a jovenzinha vai também, ora, e deixa, eu vou estar aqui orando com ele. Abaixei, comecei a esticar, voltar a mão dele para o local, os pés dele para a posição certa. Ele chorava e eu dava glória a Deus. Ele chorava e eu glorificava a Deus. E a mãe não entendia nada. A mãe não entendia nada. E aí, quando ela ficava preocupada, eu falava para ela: a carne está viva. Deus está trabalhando. E eu me deitei do lado desse garoto e chapei minha boca no ouvido dele. Eu estava orando igual Ana. Ninguém ouvia a minha oração, só ele. E eu pedindo: Deus, opera sobre essa vida. Deus, eu não sou nada, eu só sou um instrumento aqui nas suas mãos. Se o Senhor mandou que eu orasse por ele, é porque o Senhor vai fazer algo diferente. E depois de um tempo, eu penso até que o irmão Ronaldo me bate nas minhas costas. E eu olho e não vejo ninguém na sala. E eu saí de cima do garoto. E aí veio a mãe, veio todo mundo. E eu parei, mais ou menos assim, para essa caixa, estendi a mão e falei para ele: ó, Jesus manda te falar. Já operou, levanta. E ele, com a mão normal, pé normal, e ele não dava sinal nenhum. Ele estava em choque. A vontade do homem é: vou ajoelhar de novo e vou orar por ele. E Jesus falou no meu coração: não. Sobrenatural já aconteceu. Quando nós voltamos para onde nós estávamos com ela, na entrada da casa, o quarto está aqui porque está na minha direita, eu não via, essa sala está aqui na minha direita, ela está descosta para essa sala, a jovenzinha está de frente, o irmão Ronaldo de frente, todo mundo de frente. Eu só vejo o Ronaldo e a Maria Auxiliadora arregalar o olho. Quando eu vejo eles arregalar o olho, eu olho somente na meu alcance lateral, o garoto estava se levantando igual um bezerro. Igual um bezerro.
É igual um bezerro quando eu e você estamos assistindo o Globo Rural aos domingos. Quando esse garoto levantou cambaleando, ele chega até a mãe e se coloca as palmas da mão dele nas costas da mãe. A mãe se vira, se abraça, chora, aceita Jesus. Saímos dali. Eu tinha que voltar às 15 horas para Ponto de Buriti, porque às 17 horas começava o culto. Nós não conseguimos voltar porque todo mundo queria que a gente ficasse naquela pequena igreja. Quando dá 18 horas, começa o culto. Culto esse que as pessoas vinham de longe, porque era vilarejo, carregando sandália, passando debaixo de arame farpado, entrando dentro da igreja para adorar o Senhor. E quando me dá 18 e pouco, aquela mesma jovem que levou o garoto, que nos levou até o garoto, entra com o garoto. O garoto entra andando dentro da igreja com aquela jovem. É o sobrenatural que Deus estava experimentando para aqueles que confiam. Deus agora, Ele vai chamar agora, quando Ele fala sobre esse texto, no capítulo 14, quando Ele vai falar que ordena Jesus aos seus discípulos, Ele despede a multidão, mas o povo agora, os seus discípulos estão no meio do mar, quando eles estão preocupados porque a tempestade está assolando eles, quando eles estão com aquele medo, pensando que vão morrer, só que Mateus capítulo 8 vai me retratar uma outra tempestade que os discípulos haviam passado. Mateus capítulo 8, eles experimentam uma tempestade com Jesus dentro do barco. Agora experimentar uma tempestade com Jesus fora do barco. Mas foi Ele que mandou, foi Ele que falou, foi Ele que determinou. Vai para outra banda. Ei, se Jesus te mandar, não fique preocupado, Ele vai garantir a vitória. Se Jesus te enviar, não se preocupe, porque Ele é aquele que concede a vitória. Tempestade está assolando eles. Estão com medo. Jesus olha e desce. E quando Jesus começa a andar sobre as águas, eles começam a falar: é um fantasma. Quem é esse? O que era pavor para eles, a tempestade, para Jesus era o ponto mais perto para chegar até o socorro deles. Enquanto para eles a tempestade era algo que assolava eles e tirava a tranquilidade deles, Jesus vai andando sobre o mar, porque era o ponto mais rápido deles chegar e prestar o socorro aos seus discípulos. Não se preocupe se Jesus te mandou para algo e você está passando por uma tempestade, porque Ele no tempo certo virá, ainda que seja andando sobre as águas, ainda que seja trazendo, Ele vai chegar no tempo certo e vai acalmar a tempestade em nossa vida. Quando os discípulos estavam no barco e vê agora Jesus caminhando. Eram 12 discípulos, mas só um teve a coragem de falar: se és tu mesmo. Querido, quando Pedro pergunta se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Ele estava falando, ele estava exercitando, ainda que fosse a pequena fé dele, o pequeno momento dele. Ele estava crendo, ele estava colocando algo que os 11 não conseguiram colocar, para que eu e você experimentemos o milagre. Há uma necessidade, exercitar a fé. Jesus fala para ele: vem, é o convite, vem Pedro, vem experimentar. Vem andar comigo. O vem de Jesus, ele mexe com a nossa estrutura. O vem de Jesus é algo que vai fazer com que eu e você fazemos sem perceber. Quando eu e você estamos ligados com Jesus, nós vamos experimentar coisas que ao nosso entendimento não tem como. Muitas das vezes vivemos situações equivocadas, vivemos momentos difíceis e pensamos que obedecer à vontade de Deus irá nos livrar das situações adversas.
Não. O próprio Jesus vai dizer que no mundo teremos aflições, como está lá em João 16:33. O que vai me garantir é que Jesus garante a minha e a tua vitória. A única certeza que nós temos é que Jesus não nos deixa só. Ele sabe da nossa necessidade. Quando nós nos encontramos dentro de uma tempestade, por causa da nossa obediência ao Senhor, devemos lembrar que Ele nos trouxe e sempre cuidará de nós. Jesus está entrando. Pedro fala: se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Manda-me ter contigo. Jesus fala uma pequena palavra: vem. E é o vem que ele fala bem que assim, ó, tu vai experimentar o sobrenatural. É o vem de falar que ele fala para mim e para você: tu vai viver coisas novas quando você estiver ligado em mim, ligado através do olhar, ligado através do exercer aquilo que foi chamado, ligado quando aí você entendeu o propósito maior do Senhor. Ele fala: vem. E Pedro agora desce do barco. Querido, não saia do barco se você não escutar o vem. Tem gente querendo abandonar o barco por pequenas coisas. Tem gente querendo sair do barco porque algo não foi como pensou, como aconteceu, como achava que deveria ser. Talvez ainda não é o tempo que vai acontecer. Não saia do barco se Deus, se Cristo não falar para você: vem. Em Gênesis capítulo 6 ele fala: Noé, construa uma arca, ou construa um grande barco. Só vai entrar, Noé, você, tua esposa, teus 3 filhos e 3 noras. Não largue do barco. Pedro saiu debaixo da palavra do Senhor. Pedro saiu debaixo da vontade do Senhor. Pedro agora ele nem repara que tem uma tempestade, mas ele anda em direção ao Senhor. Enquanto os 11 estão lá dentro e falaram para ele, porque era grupo de pessoas: Pedro, não vai, Pedro, porque tu vai afundar, a tempestade está grande. Pedro, a situação está difícil. Pedro, a tempestade vai. Mas tinha outros que falavam assim: vai, Pedro, pode ir, porque o mestre garante a vitória. Teve outros que falavam: Pedro, esse vem é diferente, esse vem é o vem daquele que tudo pode. Então vai, Pedro, porque Deus está te chamando para experimentar o sobrenatural. Quantos está aqui hoje que Deus quer experimentar o sobrenatural? Pedro desce do barco e Pedro vai ao encontro de Jesus. Quando eu e você estamos cientes daquilo que estamos fazendo e fazendo debaixo da vontade, Pedro estava ligado em Cristo. A sua visão era só Cristo. Pedro não estava preocupado se a ventania estava forte, se a água estava batendo do barco, não estava preocupado com nada disso. Pedro estava preocupado em experimentar o vem de Jesus. E Pedro desce e vai ao encontro de Jesus. O problema é: qual é a circunstância que tu está vivendo hoje? O que tem tentado tirar o teu foco, que é Cristo? O que tem tentado tirar o teu foco a ponto de te levar para fundo da água? O que tem tentado tirar aquilo que Deus quer fazer comigo e com você? Quer fazer coisas grandes. Pedro está caminhando, mas vai me dizer a palavra do Senhor. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, versículo 29, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando Pedro está andando sobre as águas, Pedro estava experimentando a gravidade zero. Aquilo que só pode acontecer para os astronautas, aquilo que só acontece para aqueles que estão lá em cima. Agora Pedro está experimentando gravidade zero, porque a água é líquido, mas quando Jesus quer, Jesus faz água virar sólido. Pedro está andando e não está preocupado, ele está numa gravidade zero. Ele vai ao encontro de Jesus. Só que na nossa caminhada existem diversas tempestades que vai tentar tirar o nosso foco.
Na nossa caminhada, existem diversas tempestades que vai tentar tirar você do caminho que Deus quer. E Pedro agora se olha para a ventania. Quando eu e você tiramos o nosso foco, que é Cristo, a gente começa a afundar. A gente começa a cair nos embaraços. A gente começa a sair do propósito de Deus. A gente deixa de viver o melhor de Deus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. O medo abafa a tua fé. O medo vai minar aquilo que você crê. O medo tira a tua tranquilidade. O medo tira a tua certeza. O texto vai me dizer que Pedro já tinha experimentado, estava andando, mas agora, pelo momento de tirar o foco de Cristo, ele teve medo, pela circunstância da ventania. A circunstância não pode fazer com que eu e você paremos. As circunstâncias, quando estamos debaixo da obediência de Cristo, ela não vai mexer com a nossa estrutura, nossa espiritual, porque quem nos chamou garante. Pedro, ao tirar o foco, ele começa a afundar. E aí vem algo que me chama a atenção e algo que me mexe comigo. Quando Pedro vai afundando, ele fala: socorro. Você consegue encontrar no texto que Jesus estava próximo de Pedro? Eu não consigo ver se Pedro já estava próximo de Jesus a ponto de saudá-lo com um aperto, um abraço, nada disso. O texto vai me dizer que agora Pedro entra, agora o medo nele, ele começa a afundar, ele: salva-me, socorro. E Jesus estende as tuas mãos. Eu não sei como você entrou, eu não sei como tu chegou aqui hoje, mas esse vem, quando eu e você falhamos no vem, Jesus está pronto a nos socorrer. Ele está pronto a estender suas mãos. Ele está pronto a transformar a nossa vida. E o texto vai me dizer: Cristo, Pedro com ele, e de mão dada com Cristo, ele continua andando sobre as águas. Ele vai em direção ao barco. Se tem algo que você deva fazer hoje, entregue, dá tuas mãos para Cristo. Coloca tuas mãos na mão de Cristo e fala: Senhor, eu preciso experimentar o sobrenatural. Eu preciso experimentar algo que só o Senhor pode fazer. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ter com o Senhor relacionamento. Pedro estava criando ali um relacionamento com Cristo. E Pedro agora diz a palavra que ambos entram no barco. Primeiro Jesus vai falar para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? O que Pedro duvidou? O vem de Jesus. Ele começa tão bem, mas no final ele esquece do vem de Jesus. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E o texto vai me dizer: e quando subiram para o barco, acalmou a tempestade. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Em Mateus 8, na primeira tempestade que os discípulos enfrentam, Jesus está dentro do barco. Mestre, acorda, mestre. Senhor, nós vamos perecer, o barco está quase quebrando, o barco está quase... Jesus fala para homens de pequena fé. E Jesus levanta suas mãos e ordena, faz com que o vento e o mar se acalmem. E eles perguntam a si mesmos: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? São os mesmos 12 que estão agora dentro dessa tempestade. E o texto vai me dizer, quando eles sobem no barco, a tempestade acalma, e agora eles falam: verdadeiramente és o Filho de Deus. Querido, muitas das vezes eu e você estamos dentro desse ambiente, estamos dentro do propósito de Deus, e a gente fica perguntando: quem é Cristo? Os discípulos estavam com ele, e os discípulos não conheciam quem era Cristo. Os discípulos se perguntavam: quem é esse? Que poder ele tem que até o mar e o vento
Ele faz acalmar. Agora em capítulo 14, eles vão declarar, eles dão testemunho, verdadeiramente, és o Filho de Deus. Deus te trouxe hoje aqui para tu ter consciência e certeza. Ele quer que nós experimentemos o sobrenatural de Deus, mas acima de tudo, que nós possamos testemunhar que verdadeiramente Ele és o Filho do Deus Altíssimo. Que Deus os abençoe, que Deus possa falar melhor aos vossos corações e que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus. Muito obrigado, meu pastor. Deus te abençoe. Que isso, hein, irmão? Ministério de Louvor, que isso? Você recebeu essa palavra nessa noite? Meu Deus. Repita comigo.